Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto diferente que eu trago aqui na live. Nós vamos falar sobre os traços de caráter e confrontar isso com a vontade de Deus para nós. Deus tem projetos muito grandes para nós, mas se a gente estiver meio perdido, a gente não consegue fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. E a plenitude da vida vem quando nós nos entendemos, aceitamos o chamado do Senhor e fazemos tudo o que Deus nos projetou para a gente fazer. Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindas, vocês estão chegando aí, suas lindas, e vamos ler um versículo que mexeu muito comigo quando engraçado, a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a Bíblia e tem alguns momentos, parece que você vê pela primeira vez uma passagem. Não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Gênesis 1:26, lá no iniciozinho, fala como nós somos criados. E eu escrevi, então interessante, eu escrevi na minha Bíblia aqui embaixo, no dia que eu, deu um clique na minha cabeça. Depois eu vou contar pra vocês o que eu escrevi aqui, até eu fiquei chocada hoje quando eu olhei para isso aqui, mas eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho, olha só. Então, Gênesis 1:26 disse: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Gente, isso é muito poderoso. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para dominar sobre a terra. E aí, nesse dia que me deu esse clique, né, que 2021, me deu um clique pelo seguinte: aquele momento eu falo, nossa, mas eu fui criada para dominar. E como é que eu me sentia naquela época? Gente, pesado demais, eu vou ler aqui pra vocês. Eu me sentia fraca, dependente, pequena, improdutiva, escassa, despreparada. Olha que loucura isso. E aí eu confrontei e falei, Deus, peraí, tá um negócio errado aqui. Eu me sinto diante dos desafios da vida, diante de todos os problemas que eu passava na época, né? Então eu me sinto fraca, frágil, improdutiva, escassa, ou seja, totalmente o oposto do que a palavra de Deus estava falando, que nós fomos criados para dominar. O que é dominar, né? O que é dominar? Ter domínio sobre todas as coisas. Então nós, filhos, nós somos criados para ter uma força tal que a gente domine sobre todas as coisas. E às vezes a gente vê um problema se parecendo maior do que nós, que fomos feitos à imagem de Deus para dominar sobre as coisas. E a questão que eu trago essa semana aqui para a gente meditar, baseado na palavra de Deus e baseado na ciência, são os traços de caráter. O que são os traços de caráter? Como eu e você somos? Por que eu sou de um jeito e você é de outro jeito? É interessante que assim, na casa dos meus pais, nós somos 5 irmãos, e desses 5 irmãos, um é menino, né, um rapaz, e uma é adotiva. Então, se pegarmos as 3 meninas, as 3 mulheres, então nós somos as 3 mulheres, as 3 filhas do mesmo pai e da mesma mãe. E muitas coisas a gente se parece, lógico, porque geneticamente nós temos, né? Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção é o seguinte: minhas irmãs, elas são extremamente criativas, mas muito criativas mesmo, elas são artistas, na verdade tem uma que é até artista plástica, né? Então assim, são artistas e eu não tenho uma habilidade com arte. E aí eu ficava até brincando, eu falava, acho que eu nasci meio errado, assim, porque eu não sou, eu não sou igual, né? A Edinalva falando aqui, estou num processo difícil de aceitação. Então essa semana vai ser poderosa para você, Edinalva, porque é a aceitação. A aceitação para ganhar essa força. E então fui entender, né? Por que elas são tão criativas e eu não sou criativa? O primeiro traço de caráter fala sobre isso. Vamos falar sobre hoje o primeiro traço de caráter. Então, antes de falar do primeiro traço, vamos entender o que é um traço de caráter. É assim, nós temos um processo que começa a acontecer na barriga da nossa mãe, no ventre ainda, de amadurecimento, vamos dizer assim. A palavra certa é mielinização, mas é uma espécie de amadurecimento que vai na nossa coluna cervical, do início até o final. Então começa no cérebro e termina na região sacral, naquele ossinho ali, né, que a gente conhece. Então esse amadurecimento traz para nós dores e recursos. É o seguinte, tá lá dentro do ventre da mãe, o neném tá lá, é mais cabeça do que outra coisa, né? Começa ali na cabeça, tem cabeção e o restante está se formando ainda.
Naquele momento, são 9 meses que normalmente nós passamos na barriga da mãe, né? Dizem agora que são 10, né? Que a contagem estava errada. Mas enfim, vamos colocar 9 meses como eu aprendi. 9 meses dentro da barriga da mãe. Tem condições de uma mãe ter uma gravidez super tranquila do início ao fim? É claro que isso não existe, né? Então, a vida acontece normalmente em 9 meses. E nos momentos que a coisa está meio difícil, a mãe meio que aperta a barriga. Na hora que aperta a barriga de tensão, de pressão, ou de dor, de qualquer coisa que está acontecendo, naquele momento o neném, ele se sente apertado também. Nesse momento cria-se o primeiro traço de caráter, porque as questões nervosas estão todas no cérebro e está acontecendo a mielinização, que é colocar como se fosse um revestimento. E disso aí toda a energia está toda na cabeça, porque está acontecendo esse processo nesse momento ali. Nesse momento é formado o primeiro traço de caráter. O nome é esquisito, os nomes são esquisitos, tá? Mas não leva pelo nome não, chama esquizoide. O que é o traço de caráter esquizoide? O que traz para nós? Então, uma pessoa que teve esse trauma na gravidez, na gestação, porque pode ser que a gestação seja tranquila e tenha alguns momentos difíceis e a criança nem percebeu direito, mas em alguns momentos a criança percebe. Se você é do tipo que percebeu, naquele momento é criado um trauma ali. E ali você fica de um jeito. Agora, o que isso tem a ver com Gênesis 1:26? Nós não somos quem nós queremos ser, nós somos quem nós fomos projetados por Deus para ser. Nós viemos para a Terra para cumprir um propósito e os nossos traços de caráter vão dar essa condição, essa facilidade de nós fazermos o que nós precisamos fazer. Mas se eu rejeito isso em mim, aí é que está o ponto. Se eu rejeito o jeito que eu sou, como que eu vou fazer disso uma ferramenta para dominar sobre a Terra? E quem é que tem o traço esquizoide? Quem veio com esse traço mais forte, normalmente é assim, é magro e mais longo, uma pessoa mais comprida. Normalmente a cabeça dá a impressão que tá meio maior do que o corpo, é como se fosse meio desproporcional ao corpo. Essa pessoa muitas vezes usa óculos, muitas vezes tem aqui a têmpora aqui mais afunilada. Então, essa pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, todos nós temos, só para você saber, eu também tenho, só que eu tenho 7%, é bem pouquinho. Então, as minhas irmãs que são super criativas, elas têm 25%, olha só que legal, uma tem 23%, outra 25%, e eu tenho só 7%. Então, o que aconteceu? Aconteceu que no momento que estava sendo mielinizado, estava sendo formada essa parte aqui na cabeça, os traumas, as coisas que aconteceram na barriga não me fizeram tanto, não fez tanta diferença. E para as minhas irmãs fizeram. Elas vieram então com um propósito de vida, elas vieram com umas habilidades que eu não vi. Então como é que essa pessoa é? Normalmente essa pessoa, como faz para saber a porcentagem, Vivi, tem uma forma de medir. Eu faço essa medição, é análise corporal. A gente mede e fica sabendo exatamente quanto que a gente tem em cada traço. Assim você fica sabendo quem é você. E você fica sabendo quais são as suas dores e quais são os seus recursos. Então, qual é a dor do esquizoide? O esquizoide, ele tem o medo de ser rejeitado. Então, ele evita tudo para não ser rejeitado. Então, o esquizoide, para não ser rejeitado, ele fica mais isolado. Ele gosta mais de ficar quietinho. Sabe aquela pessoa que fica quieta, não mistura muito? Não gosta muito da muvuca? Às vezes, fazendo aquela reunião de família, todo mundo tá ali animado e junto, e tá aquela pessoa que parece que é meio esquisita. Ela fica lá dentro. Ela não é esquisita, ela é esquizoide. É porque é assim que ela se sente bem. Ela fica no mundo dela. Às vezes quando ela não tem oportunidade de ficar no mundo dela, o que ela faz? Ela coloca fone de ouvido, ela dá uma escondida, como se ela sumisse dali, né? Olha que legal. Então tem pessoas que tem o jovem, por exemplo, que põe até um capuz e fica assim, tipo assim, quieto ali, tipo, me deixa no meu canto que eu tô bem aqui. Essa é uma pessoa que é esquizoide. Tá errado? Não, tá tudo certo. Ela é assim porque o chamado dela tem a ver com isso. E consequentemente ela tem uma super criatividade. É aquela pessoa que se ela estiver num ambiente que ela consegue criar, que ela consegue dar vazão para isso, é uma pessoa que tem ideias incríveis, normalmente ideias fora da caixa. Então ela tem que estar num ambiente que ajude ela a ser quem ela é, quem ela veio para ser. Então todos nós viemos para cumprir um propósito, todos nós viemos para fazer o que Deus quer que a gente faça, é o nosso propósito, mas para isso nós precisamos aceitar quem nós somos.
Porque se nós não aceitarmos quem nós somos, começa uma briga interna e nós perdemos energia nisso. Hoje é o primeiro traço. Nós vamos falar de todos, amanhã vamos falar sobre o oral. O oral são aquelas pessoas mais cheinhas, mais fofinhas, mais gostosinhas de apertar, vou falar sobre eles amanhã. Mas hoje falando sobre o primeiro traço, são 5 e todos nós temos os 5, só que em percentual diferente. Então, por exemplo, como eu sou bem pouquinho esquizoide, eu sou uma pessoa que me isola muito pouco, eu sou uma pessoa mais falante. Então eu sou bem pouquinho esquizoide, não sou criativa. Então o importante é nós entendermos quem nós somos dentro desse projeto maravilhoso que Deus tem para nós. Amanhã, no falar do oral, muita gente vai se identificar. Vai ter a oralidade alta e vai identificar muito com o traço de oral. Então nós viemos para dominar sobre todas as coisas na terra. Dominar sobre tudo. Então os problemas eles não podem ser maiores, nós vemos para dominar, nós somos imagem e semelhança do Criador. Então nós temos os traços feitos, prontinhos, para nós dentro do que nós somos, dominarmos onde nós estivermos. Então se nós estamos no trabalho, ali nós temos que dominar no bom sentido, né? De dominar fazendo melhor. Na família nós dominamos, nos problemas nós dominamos, onde nós estamos, nós filhos de Deus, nós temos esse poder de dominar sobre todas as coisas. Então eu deixei até um post aí já pronto para todo mundo dar uma olhadinha, tá aí explicando um pouquinho mais sobre o esquizoide. Mas o mais importante é entender que nós somos quem nós nascemos para ser, nós somos quem nós somos chamados a ser por Deus, e o jeito que você é exatamente o que você precisa ser para cumprir o que Deus tem para você na terra. Isso não é bacana? E daí gera mais aceitação dentro de nós. Então quando nós estamos brigando com a nossa história, brigando com o nosso jeito de ser, nós perdemos força. E é isso que nós vamos crescer nesse conhecimento essa semana, para a gente parar de brigar com quem nós somos, de não aceitar a história que nós passamos. A nossa história, como eu falei semana passada muito sobre bloqueios e tudo, né? A nossa história pode ter trazido traumas para nós, com certeza, todos nós temos traumas da nossa história, mas esses traumas formaram quem nós somos, especialmente até os 5 anos de idade. Essa semana é a semana que nós vamos nos conhecer mais. Então todo dia eu vou dar uma porção aqui para todo mundo se conhecer um pouco mais. Se conhecer para quê? Para se aceitar. Nós precisamos nos aceitar, aceitar a nossa história, aceitar os nossos traumas, aceitar que nós somos quem nós nascemos para ser. Nós somos formatados de uma forma e esses traumas, eles trouxeram dores para nós, sim, trouxeram, mas trouxeram também força. Nós temos superpoderes e eu vou falar o superpoder de cada um dos traços. E o superpoder do esquizoide é o poder da criatividade. Ele pensa mais que todo mundo, ele é mais racional e ele consegue ter mais ideia do que todo mundo. Esse é o superpoder dele. Mas ele precisa ficar no cantinho dele. Então, o jeito que a gente ajuda uma pessoa que é esquizoide a ficar melhor é não tentando trazer demais para a roda. Ele quer ficar mais isolado? Tá tudo certo, não tem nenhum problema com isso. Então, a gente aceita as pessoas e nos aceitamos também, nós nos aceitamos. Para quê? Para que quando a gente se aceita, venha o superpoder para fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Essa vai ser uma semana diferente, a semana de uma conversa bem bacana, semana de autoconhecimento. Se você conhece alguém que está querendo se conhecer melhor, envia essa live, né? Envia essa gravação para eles, para que eles também possam entrar nessa vibe do autoconhecimento, que é um negócio muito bacana. Hoje eu não penso nada daquilo mais que eu pensava naquela época, eu estava precisando só me conhecer e me aceitar. Hoje eu não acho mais que eu sou aquilo que eu falei no início da live, né? Hoje eu me sinto forte, eu me sinto pronta para dominar sobre todas as coisas. Obrigada pela sua companhia, essa semana vai ser uma semana de autoconhecimento. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.